Gênesis capítulo 5, abra sua Bíblia. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom demais. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé, por favor, aqueles que se encontraram. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Vocês vão se encontrar, amém? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Aleluia. Eu quero já iniciar logo no início dessa mensagem dizendo para você, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor é o seu escudo e grande será a sua recompensa. Aleluias. Glória a Deus. Mas o texto continua dizendo, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filhos algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Verso 6, Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa ministração e fale ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Poder se assentar, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre crescimento. Sobre crescer na intimidade com Deus. O tema dessa noite é crescendo em intimidade com Deus. Olha o tema, crescendo em intimidade com Deus. Eu digo para você, vamos crescer? Amém? Oh, glórias! Vamos crescer, crescendo em intimidade com Deus. E, meus irmãos, o normal do ser humano é desejar crescer em alguma área da vida. Ser um pai melhor, ser um cristão melhor, ser um filho melhor, ser uma mãe melhor, ser um pastor melhor, ser um filho melhor, crescer. O normal da vida é crescer. Eu sempre, quando eu oro para Deus, eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu quero crescer, eu quero ser um pai melhor para minha filha, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um pastor melhor. Nós precisamos crescer, irmãos. Você deseja crescer na sua vida, amém? Glória a Deus. Todos nós aqui, todos nós temos ambição na vida. Todos nós temos ambição na vida. Porque, irmãos, quem não quer crescer, ou está doente da alma, ou já morreu. E não há nada mais destruidor, queridos, não há nada mais devastador do que a falta de crescimento na vida. É horrível isso. É aquela sensação de que nós estamos ficando para trás, que todos estão avançando e nós estamos ficando parados. Todo mundo está subindo a escada e nós estamos ficando no final dela, no início. E essa é uma sensação, meus irmãos, terrível na vida. Porque ela produz em nós angústia, ela produz em nós tristeza,
ela produz inquietação no nosso coração, adoecimento. Porque o normal da vida é crescer, irmãos. Sim ou não? Sim, o normal da vida é crescer. Agora, pensando aqui num aspecto da vida humana, muitas vezes nós vemos casais que estão há muito tempo juntos, casados já há muito tempo, mas nós vemos que essas pessoas, esses casais, vivem as mesmas crises, as mesmas picuinhas, os mesmos problemas, as mesmas briguinhas do início do relacionamento, do início de uma relação, demonstrando com isso uma relação conjugal imatura. Ainda no aspecto humano, pessoas que trabalham muito tempo na mesma empresa e nunca crescem. Nunca cresce, permanece igual desde o início que entrou. E como é terrível isso. Eu estava conversando essa semana com um colega lá, e ele contou uma história para mim interessante. Ele falou, olha, faz 25 anos que eu trabalho aqui, na mesma máquina. E pensa, irmãos, pensa num rapaz inteligente, promissor, com formação de engenharia, com especialização na engenharia. Mas há 25 anos na mesma máquina, como operador de máquina. Mesma coisa. E ele falou, olha o seguinte, eu trabalho de domingo a domingo, faço todas as horas extras, de domingo a domingo eu estou aqui. E você sabe que ainda falta para poder pagar a conta do mês. Olha só que situação, irmãos. Eu, meditando já durante a semana a palavra, poxa vida, fiquei pensando. Crescer, um engenheiro, uma grande possibilidade de avançar, um rapaz inteligentíssimo, na mesma situação. E ainda nesse aspecto da vida humana, há homens e mulheres, por exemplo, mais velhos, frequentando os ambientes de adolescentes, com linguagem de adolescente, com posturas de adolescente. E isso mostra, meus irmãos, que não cresceu, não amadureceu. Enfim, meus irmãos, tem muita gente que não passou pelo processo do amadurecimento, não cresceu. Não cresceu. Mas agora, pensando aqui no aspecto espiritual, nós falamos do aspecto humano, mas do aspecto espiritual tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, se converteram já há muito tempo, mas continuam as mesmas pessoas, não crescem. Por isso que esse tema que nós estamos trabalhando esse ano é um grande desafio para nós, irmãos. As pessoas não crescem, continuam com as mesmas bobeirinhas, com as mesmas picuinhas, com as mesmas inconstâncias. E eu digo para vocês, irmãos, que muitas das vezes essas pessoas são até pessoas que conhecem de Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas o tempo passou e não cresceram espiritualmente, não têm intimidade com Deus, falta intimidade com Deus. Outro dia eu já contei uma história aqui, eu quero contar de novo, que acho que reflete muito com o que nós vamos ministrar aqui hoje. Impacta muito com esse tema, que diz que, conta-se a história que um guru hindu, ele se converteu ao cristianismo. Ele se converteu ao cristianismo e certo dia o seu discípulo o perguntou como ele havia encontrado o verdadeiro Deus. E aí então esse guru chamou o seu discípulo, levou ele para um rio e mergulhou a cabeça dele ali no rio e segurou ali por um tempo. E ele ficou segurando ali e o seu discípulo ficou desesperado, buscando o ar ali naquelas águas para respirar. E ele foi segurando, e aquele discípulo se batendo, procurando um ar para respirar. E aí então o guru ele solta a cabeça do seu discípulo e ele levanta ali assustado. Ele falou, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Porque eu estava desesperado, buscando ar para respirar. Por que você fez isso? E aí então o guru respondeu, se você buscar a Deus com a mesma intensidade que você buscou o ar para respirar, você irá encontrar.
Queridos irmãos, e isso me lembra Jeremias capítulo 29, verso 13. Buscai-me, eis, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Queridos irmãos, eu quero dizer para você, minha irmã e minha irmã, que neste ano de 2026, se você buscar a Deus com toda a intensidade, você irá encontrá-lo, aleluias. Você irá encontrá-lo. Você pode dar um glória a Deus muito forte. Você irá encontrá-lo. E no texto que nós lemos aqui, nós somos desafiados, queridos irmãos, a uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Esse texto nos mostra isso. Nós somos desafiados a viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, como nós falamos semana passada, isso é base. É a base da vida cristã. O que nós estamos falando aqui é de base, sobre base. Porque, querido, se você quer viver conquistas, se você quer viver vitórias esse ano aqui, você precisa estar atento a isso, no que nós vamos meditar. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Se você quiser anotar, anote, porque olha, isso é muito importante que eu vou dizer para você. O nosso nível de intimidade com Deus revela o quanto nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. O meu nível, o seu nível de intimidade com Deus revela o quanto nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Como isso é importante, irmãos. E nesse texto aqui, Abraão nos ensina como crescer em todos os aspectos da vida, como crescer num relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus, o próprio Deus declarou isso lá em Isaías 41, verso 8. Ele diz: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que eu e você buscamos ser amigos de Deus. Aleluias. E nesse texto, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui, rapidamente, 4 atitudes para um crescimento no nosso relacionamento com Deus. 4 atitudes para o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, ouvir, crer, confiar e permanecer. Repita comigo. Ouvir, crer, confiar e permanecer. Mais uma vez. Ouvir, crer, confiar e permanecer. Primeiro aspecto. Anote, por favor. Primeiro aspecto. Ouvir. Ouvir o que, irmãos? Ouvir o quê? Vocês estão colando. Vocês estão colando, né? Olha lá. Henricão, estão colando. Primeiro aspecto. Ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Queridos, as circunstâncias da vida são difíceis. As circunstâncias difíceis da vida não devem alterar a percepção de quem Deus é. Sabe por quê? Deus não muda. Deus é imutável. Tudo que está ao nosso redor não pode alterar a nossa percepção de quem Deus é. Porque Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluias. E no verso 1, deixa a sua Bíblia aberta aí. No verso 1, veja lá, Deus diz: não temas. Abraão, não temas. Abraão, eu sou o seu escudo. Abraão, grande será a sua recompensa. E no verso 2 ele diz, e Abraão então reage. Olha só que interessante. Abraão, ele reage como eu e você. Porque Abraão era como eu e você. Humanos. Humanos, como eu e você. Falhos, inconstantes. E Abraão reage, mas
E ele fala, mas Senhor, como isso vai acontecer se eu não tenho filhos? Isso vai acontecer se eu não tenho filhos? E veja, irmãos, que aqui então nós vemos duas vozes. Duas vozes aqui, a voz de Deus e a voz humana. A voz de Deus e a voz das circunstâncias. Nós temos aqui eu vejo aqui duas cláusulas conflitantes aqui. E eu pergunto para você, com qual voz nós vamos ficar? Com a voz da promessa ou com a voz da realidade? Com a voz de Deus que disse que vai nos abençoar ou com a voz das circunstâncias que insiste a mostrar para mim e para você todos os dias que não vai acontecer, que nós não vamos conseguir, que as bênçãos não vão chegar? Com qual voz nós vamos ficar? Porque eu vou repetir, irmãos, eu vou repetir para você, porque o nível de intimidade com Deus revela o quanto nós somos capazes de ouvir a sua voz. Abraão, queridos, decidiu ficar com a voz de Deus. Abraão decidiu ficar com a voz de Deus. Abraão escolheu a voz da promessa. Ele escolheu crer na promessa de Deus. A promessa de Deus diz que ele seria pai de uma numerosa nação. Então, meus irmãos, mesmo quando a realidade diz que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, eu e você, nós precisamos se apoiar na promessa de Deus nas nossas vidas. É na promessa de Deus. Eu pergunto para você, onde você tem apoiado nesse dia? Aonde você tem se apoiado nesses dias? Aonde? Na realidade confusa desse mundo ou nas promessas de Deus, que é real, que é fiel, que não falha? Aonde, irmãos, nós vamos se apoiar? E é por isso, queridos, que nós precisamos se apoiar na palavra. Nós precisamos, meus irmãos, como nós falamos semana passada, é por isso que nós precisamos conhecer Bíblia. É por isso que nós precisamos conhecer Bíblia, meus irmãos. Porque quem não conhece Bíblia vive angustiado, vive aflito. Eu quero dizer para você, meus irmãos, olha, mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe nisso aqui, na palavra de Deus. Isso aqui é base para nós. Mergulhe na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra. Mergulhe na palavra de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. Jeremias, capítulo 1, verso 12 diz o Senhor, olha só que palavra poderosa, o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, aleluias. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ou seja, meus irmãos, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se nós quisermos crescer em 2026, se nós quisermos se tornar amigos de Deus, eu e você, nós precisamos ficar com a voz de Deus. Nós precisamos se apoiar na palavra. Nós precisamos se apoiar na palavra que é vida, que é verdadeira. Agora, eu pergunto para você, quando você vive uma crise, quando você vive um problema, uma inconstância na sua vida, quem você consulta, hein? Quem você consulta? Ah, Mateus, eu falo com meus amigos. Ah, eu falo com meu pai, falo com a minha mãe, falo com meus irmãos. Eu falo com o meu pastor, falo com a profetisa. Mas, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos falar com Deus e ouvir o que Ele diz a respeito do momento que eu e você estamos passando. Não estou dizendo que você não deve falar com seus amigos. Você deve, sim, se aconselhar com pessoas que são sérias, ser discipulado por pessoas sérias. Aqui na igreja tem várias pessoas sendo discipuladas por pessoas sérias, que você vai abrir o seu coração. Mas isso
A palavra de Deus. Deus não pode ficar em segundo plano. Porque é Ele que sabe tudo a nosso respeito. É Ele que sabe tudo a nosso respeito. Permita que Deus fale ao seu coração. Porque, queridos irmãos, a última palavra é de Deus sobre a sua vida. A última palavra é de Deus sobre a sua vida. Provérbios capítulo 16, verso 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, traça os seus caminhos, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia. A resposta certa vem do Senhor. No tempo certo, meu irmão e minha irmã, no momento certo, o Senhor vai agir ao seu favor, porque a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer se revelar a você através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um aleluia bem forte aí, irmãos? Glória a Deus, através da palavra. Então decida, meus irmãos, ouvir a voz de Deus. Amém? Segundo, queridos, glória a Deus. Segunda atitude, crer. Crer no que, irmãos? Crer na palavra de Deus. Veja que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a nossa oração tem que ser essa: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Fala com a nossa igreja. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala com nossas famílias, fala conosco. Nós estamos com os nossos ouvidos atentos, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Aleluias. Mas segundo, queridos, crer na palavra. Crer na palavra de Deus. Veja, irmãos, por que isso? Porque Deus não fala de forma distorcida. Com Deus não tem meias palavras, meias ações. O que Ele prometeu para a sua vida é exatamente o que Ele vai fazer. Com Deus, meus irmãos, não tem jeitinho humano. Porque Deus não precisa de ações humanas, de intervenções humanas para operar um milagre sobre a sua vida. Deus não precisa disso. E no texto aqui, irmãos, no texto aqui, Deus deixou bem claro para Abraão que a promessa dele não seria cumprida por jeitinhos humanos, não, por ajuda humanas, mas seria um milagre verdadeiro. Porque, meus irmãos queridos, quando o Senhor opera, quando o Senhor estende as suas mãos sobre a minha vida e sobre a sua vida, o milagre acontece, as promessas vêm, a glória do Senhor é derramada sobre mim e sobre você. Louvado seja o nome de Jesus. Fé é descansar em Deus pelo tempo que for necessário. Fé é descansar em Deus pelo tempo que for, sem desistir. Isso é fé. Veja que Abraão e Sara eram idosos. Sim ou não? Sim, Abraão e Sara eram idosos. Então, pense comigo que fé é descansar pelo tempo que for necessário. Deus prometeu, Deus vai fazer. Isso é claro. Abraão e Sara eram idosos. Eu fico pensando aí, tem uma moçada aí, tem uns jovens aí que eles estão querendo namorar. Quer namorar, quer casar. Meu Deus, me ajuda, Deus, quero casar. Tem uma palavra para vocês, jovens, hoje aqui. Espere o tempo que for, porque Abraão e Sara eram idosos. Então, até a terceira idade vai dar certo. Ô, glória, falou amém lá. Até a terceira idade vai dar certo, irmão. Fica tranquilo, Abraão e Sara eram idosos e deu certo. Então, você jovem que está aflito, que está ansioso, que está ansiosa, vai dar certo. Espere que vai dar certo. Irmão. Mas Deus disse, espere na promessa. Porque o milagre vai acontecer, irmãos, esperem. Fé é isso. Meus irmãos, olha só. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui, irmãos. Sem exceção, todos nós aqui temos promessas de Deus para as nossas vidas. Todos nós aqui nessa igreja temos promessas de Deus para as nossas vidas e Deus vai cumprir do jeitinho que Ele prometeu, aleluia.
Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Descansa no Senhor em nome de Jesus, porque Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro aspecto importante aqui desse texto, para nós crescermos em 2026, é confiar. Confiar no que, irmãos? Confiar no Deus da palavra. Olha lá. Confiar no Deus da palavra. Eu vejo que isso é muito interessante, irmãos, porque crer com evidências é fácil. Sim ou não? Crer vendo as coisas é fácil. Mas crer sem evidências é a prova da fé, do caráter de Deus. E o que é caráter, irmãos? Caráter é quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. E as minhas ações coincidem com as minhas palavras. Isso é caráter. E, meus irmãos, o nosso Deus tem um caráter extremamente confiável. Aleluia. Extremamente confiável. Deus não falha. Deus não falha, meus irmãos. É interessante, né? Porque muitos de nós pedimos sinais para Deus, né? Quem já pediu sinal para Deus aqui? Deixa eu ver. Deus, me dá um sinal. Me mostra. Te dá risada, né, Marcelo? Eu também já fiz isso. Sou igual a você. Me dá um sinal. Me dê, Senhor. Me dê. Me dá um sinal. Me mostra. Muita gente pede sinais. Me mostra se é esse emprego. Me dá um sinal sobre esse relacionamento. Me dá um sinal. Tem até uma música. Me dê um sinal. Por isso que é importante. Nós avaliamos, né, André? Essa questão de avaliar as músicas que nós cantamos aqui. Porque, irmãos, Deus não precisa mostrar nada para mim e para você. Nós só precisamos confiar nele. Nós precisamos entregar tudo para ele. E nós precisamos de sinais. Mas só que Abraão, o texto nos mostra que não teve sinais nenhum. Abraão não teve sinais nenhum. O anjo não desceu na casa dele lá de forma física. Não desceu um raio do céu, trovão. Não aconteceu nada disso. Sabe o que Abraão teve? Uma palavra. Quero dizer para você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que você precisa apenas de uma palavra. Uma palavra, você precisa só de uma palavra. Abraão teve aqui apenas uma palavra, e isso foi suficiente. Foi suficiente, meus irmãos. Veja no verso 5 diz, levando para fora da tenda, o Senhor disse, olhe para o céu, Abraão. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Olha a ironia aí. Se é que pode contá-las, olhe para o céu e conte. Faça isso. E aí o Senhor prosseguiu e disse, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. No verso 6 diz que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado com justiça. Meus irmãos, fé não é você acreditar ou crer em coisas absurdas. Não, mas fé é você confiar naquele que prometeu algo sobre você. E se Deus prometeu, fica tranquilo, porque Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Nesse ano de 2026, você pode colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor, toda a sua família nas mãos do Senhor. Você pode colocar todo o seu futuro nas mãos do Senhor, porque Deus prometeu algo sobre você. Ele vai cumprir exatamente do jeitinho que Ele prometeu. Olha isso. Ele é um Deus extremamente confiável. Extremamente confiável. Nós não precisamos de mantra. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de mentalizações ou de frases de efeito. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ir no final do ano e pular 7 ondas, porque Deus vai fazer. Eu fui no final do ano para a praia, mas não pulei 7 ondas não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas as pessoas ficam... Eu vou ser abençoado, 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 vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Não tem nada a ver com fé isso. Nós não precisamos disso, irmãos. Eu e você, nós só precisamos conhecer o caráter de Deus. Só isso. Eu digo para você que quanto mais você conhecer a Deus, mais você pode confiar nele.
Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós podemos confiar nele. E o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus confiável. E o nosso desafio para esse ano de 2026 é conhecer e prossigamos em conhecer a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Conhecer e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, verso 3. Conhecer e prossigamos em conhecer a Cristo. Porque, meus irmãos, quando você confiar plenamente em Deus, você terá uma fé extremamente inabalável. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. 4, para nós crescermos em 2026. Permanecer firmados na aliança de Deus conosco. É isso que nós precisamos fazer. Permanecer na aliança de Deus conosco. Porque Deus é um Deus de aliança. Eu quero dizer para você que Deus, ele leva o seu compromisso a sério comigo e com você. E quando nós quebramos uma aliança com Deus, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo justo. Ele continua sendo perdoador. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Mesmo quando, veja que mais à frente, nós não temos tempo para isso, mas depois você pode ler o texto, a mais à frente aqui, mesmo Abraão falhando, porque Abraão falhou, errou. Mesmo Abraão falhando, Deus permaneceu fiel. Deus permaneceu fiel e renovou a sua aliança com ele. Glória a Deus. E isso nos ensina, irmãos, que as promessas de Deus não dependem dos nossos méritos. As promessas de Deus não dependem dos nossos méritos. Porque, irmãos, no reino de Deus não há meritocracia. Não existe isso. No reino de Deus há graça. No reino de Deus é a graça e pela graça nós somos salvos. É por isso, irmãos, pela graça nós somos salvos. Não é por méritos. Deus sempre nos dá uma segunda chance, aleluias. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Eu quero dizer para você que se você terminou mal o seu 2025, hoje você tem a oportunidade de um novo começo, de uma nova história. O Senhor sempre revela para nós, através da sua palavra, eis que faço uma coisa nova, eis que estou fazendo tudo novo. E diante dessa mesa aqui, da mesa do Senhor, da reconciliação com o Senhor, você pode hoje voltar. Você pode voltar para a mesa, neste dia, hoje. Como Deus fez com Abraão, Deus quer fazer uma nova aliança comigo e com você, aleluias. Deus quer fazer uma aliança comigo e com você. Glória a Deus. E para concluir, queridos, essa mensagem. Nós só vamos crescer, irmãos, espiritualmente, quando nós buscarmos a Deus com toda a intensidade. Não por obrigação, não, mas porque eu e você, nós reconhecemos que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que sem Ele nós não somos nada. Deus é maravilhoso, Deus é perdoador, Deus é um Deus de graça, Deus é o nosso Deus, e isso é suficiente para nós. Quando nós reconhecermos isso, que Deus é bom, isso será suficiente para nós. Quanto mais perto de Deus nós nos tornamos, irmãos, mais pessoas melhores nós ficamos, mais maduras, mais parecidas com Cristo. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã, meus irmãos. Eu pergunto para você, como está a sua vida? Como está o seu crescimento espiritual? Porque crescer, irmãos, 2026 de crescer não é só de boca para fora. Não é você fazer algumas campanhas no início do ano e depois não fazer mais nada. Sumir da igreja. Já fiz minha parte do começo do ano aqui, agora acabou. Ora só o ano que vem. Não é dessa forma que você vai ser abençoado, irmãos. Mas olha aqui para mim, é constância. Todos os dias. Todos os dias. Jejum, oração, busca, intensidade, intimidade com Deus. Nós já falamos semana passada.
É isso, irmãos. Obediência à palavra. Vida de santidade. É só dessa forma que o crescimento vai vir. Não é uma semana, um mês, não, mas é todos os dias, é de segunda a segunda. Nós, como cristãos, nós precisamos todos os dias isso, buscar isso, a intimidade com Deus. Todos os dias. E se você fizer isso, você se tornará pessoas, homens e mulheres maduras, cristão maduro, cristão, homens e mulheres parecidos com Jesus. É isso que nós devemos buscar, irmãos. E eu pergunto para você, como que está, hein, a sua vida? Como está o seu crescimento? Está avançando? Está estagnado? Olha, se você ouviu a palavra de semana passada, eu acredito que você já está caminhando. Você já está no caminho. Nós estamos no caminho. Você pode dizer um amém aí? Fala, eu estou no caminho, pastor. Nós estamos no caminho. E o nosso maior desejo em 2026, irmãos, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluias. Esse é o meu desafio, esse é o nosso desafio. Seja conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer a Cristo. Esse deve ser o nosso maior desejo em 2026, conhecer a Cristo. Vamos crescer, igreja. Vamos crescer. O texto diz que assim como Deus disse para Abraão, olha só que interessante, descendente de Abraão, meu amigo. Descendente de Abraão, meu amigo. Este é o amigo de Deus. Olha que as pessoas possam olhar e falar, olha, esse descendente da Rosa, amigo de Deus. Descendente do Renan, o amigo de Deus. Descendente do irmão Sérgio, amigo de Deus. Descendente do Marcelão, amigo de Deus. Descendente do Toninho, amigo de Deus. Descendente da Cauane, amigo de Deus. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Amigos de Deus. E eu pergunto para você, o que vai estar escrito aí na sua lápide quando você morrer? O que vai estar escrito na minha lápide, na sua lápide? Que possa estar escrito, irmãos. Aqui jaz o Mateus, um amigo de Deus. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Você coloca em pé, eu quero orar por você.